Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como que faz essa regata aqui da foto. Para fazer essa regata, eu utilizei a linha neon com agulha de tricô circular de cabo de 80 centímetros, número 7. Essa linha aqui, ela não vende mais, então você pode estar fazendo com a linha que você mais se adequar. Também vou utilizar agulha de descanso de ponto, agulha de tapeceiro, tesoura e marcadores de ponto. Então, esses serão os materiais. Para o meu tamanho, que é um tamanho M/P, eu montei em 170 pontos na agulha. Mas daí, vocês vão precisar fazer a amostrinha de vocês para saber quantos pontos vocês vão precisar montar na agulha. Essa blusa também tem um detalhe aqui da lateral, que a lateral ela é feita em ponto barra 1 por 1. E para cada lateral eu separei 15 pontos para fazer essa lateral assim como barra ponto 1 por 1. Então aqui tem 15 pontos. E na outra lateral, aqui dessa blusa, também tem 15 pontos. Como que vocês vão descobrir a quantidade de pontos que tem aqui, que vocês têm que colocar, se acaso vocês não obtiverem um total de 170 pontos que vocês vão montar na agulha? Então, eu fiz aqui umas continhas bem rápidas para vocês saberem. Vamos supor que vocês precisam montar 120 pontos na agulha de vocês. Então, vocês vão pegar os 170 pontos que eu montei e eu separei 15 pontos para o lado. Se vocês obtiverem um total de 120 pontos que vocês têm que montar na agulha, quantos pontos vocês vão ter que separar para cada lado? E daí, regra de 3 básica: 170 vezes x e 120 vezes 15. Então, ficou assim, 120 vezes 15 dividido por 70, deu 10,58 pontos. A quantidade de pontos que você vai separar para cada lado, ela deve ser obrigatoriamente um número ímpar. Então, eu arredondei aqui para 11 pontos que vocês vão ter que separar para cada lado. Então, vocês vão pegar esses 120 pontos e tirar menos 22 pontos, porque é 11 pontos para cada lado. E esse número aqui que vocês vão montar na agulha, eles devem ser obrigatoriamente um número par. Agora, um outro caso hipotético. Vamos supor que vocês têm que montar 200 pontos na agulha. Então, novamente, se eu montei 170 pontos na agulha e separei 15 pontos para os lados, vocês vão montar 200 pontos na agulha e terão quantos pontos? Faz a regra de 3, 200 vezes 15 dividido por 170, e vocês vão ter um total de 17,64 pontos. Como é um número quebrado e 17 é um número ímpar, eu arredondei para 17 pontos. Então, são esses cálculos que vocês vão saber. Para quem não sabe como chegar na quantidade de pontos que vocês têm que montar na agulha, ela é bem simples. Então, vamos supor que vocês fizeram a amostra de vocês no ponto malha, porque o ponto que vamos utilizar aqui nessa regata é apenas ponto meia no direito e tricô no avesso. Então, a amostra que vocês vão ter que fazer é um quadradinho 10 por 10, 10 centímetros de largura e de altura, apenas no ponto que vocês vão utilizar na regata, ou seja, ponto meia do direito e tricô do avesso. E vamos supor que essa amostrinha que vocês fizeram, de 10 por 10, 10 centímetros aqui por 10 centímetros, tenham dado um total de... Vou colocar aqui 20 pontos. Essa amostra vocês têm que fazer na agulha que vocês vão utilizar e na linha também, que vocês vão usar para fazer a regata. Então, vamos supor que deu 20 pontos. E aí, vocês têm que calcular quantos pontos vocês vão ter em 1 centímetro.
Então, se em 10 centímetros, vocês obtiveram 20 pontos, segundo a amostra, né? Em 1 centímetro, vocês vão ter quantos pontos? Então, faz 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, vocês vão ter 2 pontos por centímetro. Agora, vamos supor que a circunferência abdominal de vocês sejam de 100 centímetros. Quantos pontos vocês vão ter que montar na agulha? Se vocês têm 100 centímetros de circunferência, vocês vão pegar esse valor e multiplicar pela quantidade de pontos que vocês têm em 1 centímetro. Então, aqui no caso, 100 vezes 2, 200 pontos que vocês terão que montar na agulha. Se vocês tiverem uma circunferência de 50 centímetros, então, 50 vezes 2, 100 pontos na agulha. Eu falei aqui da circunferência abdominal, mas vocês vão pegar a circunferência que é maior. Então, se a circunferência abdominal for maior que a circunferência do seio, vocês pegam ela. Se acaso a circunferência do seio for maior, daí vocês pegam a circunferência do seio. E é assim que vocês vão fazer. Agora, se vocês não quiserem que essa regata fique tão justa, vocês podem acrescentar aí uns 5 centímetros. Então, se você tem 100 centímetros, mas você não quer que ela fique tão justa, coloque aí 105 centímetros, né? Ou então 103, 102, aí vai depender do quão larguinha você quer que essa regata fique. Então, é assim que você acha o número de pontos que você deve colocar na agulha. E esse jeito aqui foi o jeito que eu já mostrei para vocês saberem quantos pontos vocês vão ter que separar para ficar de cada lado, para podermos confeccionar esta regata. Então, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa regata aqui, que é muito simples, muito fácil de fazer e ela fica linda no corpo. Então, para fazermos esta regata, eu montei 170 pontos na agulha e eu fui mudando de cor da seguinte forma. Eu fiz 10 carreiras em azul, 6 carreiras em rosa, 2 em branco, 6 em rosa. E daí repete, 10 em azul, 6 rosa, 2 branco, 6 rosa e assim por diante. Então, aqui eu fui crescendo a minha peça, fazendo 2 centímetros no ponto barra 1 por 1, no meu caso, utilizando esta linha e esta agulha, deu 5 carreiras. E depois, fui crescendo essa regata fazendo ponto meia na agulha circular, até eu obter um total de 30,5 centímetros. E lembrando que aqui do lado eu fiz esse detalhe, então eu separei 15 pontos para ser o lado aqui da minha blusa, e nesses 5 pontos eu fiz o ponto barra 1 por 1. Lembrando sempre que tem que começar com ponto tricô e terminar com ponto tricô antes de ir para a frente ou para as costas da blusa. E desse outro lado aqui, a mesma coisa. E aqui está o marcador de início bem aqui no meio desses pontos barra 1 por 1. Então, após crescer essa peça até atingir 30,5 centímetros, no meu caso eu fiz 60 carreiras, sem contar as 5 carreiras aqui do início. Contando, então foi um total de 65 carreiras. Aí, eu coloquei um marcador de ponto aqui, porque ele vai me indicar o meio da peça. Por quê? Agora, eu vou começar a arrematar os pontos da gola em V, porém, eu ainda não vou começar a arrematar a cava. A cava eu vou arrematar um pouco mais pra frente, mas iremos trabalhar agora, ao invés de ser circular, vamos fazer a frente e o avesso. Porque eu vou começar aqui a arrematar os pontos aqui da gola
e vou trabalhar até chegar nos 3 últimos pontos. Arremato esse e daí eu viro o avesso, para começar a trabalhar no avesso da peça. Então, aqui eu já cortei a minha linha desse lado aqui e vou inseri-la aqui. Então, como eu irei trabalhar aqui neste lado, vou anexar agora a linha aqui. Vou passar todos esses pontos para essa outra agulha, porque o meu novo início de carreira será bem aqui na parte da gola. Agora, iremos iniciar. Eu coloquei um marcador de ponto aqui, depois desses 3 pontos. E aqui a mesma coisa. Lembre-se que esse aqui era um marcador que indicava que aqui é o meio da frente. Irei deixá-lo aqui. Coloquei esses marcadores porque, antes de fazer as diminuições da gola, nós vamos fazer 3 pontos. Vamos trabalhar 3 pontos para que essa gola fique com um desenho legal. E aqui, desse outro lado, as diminuições serão antes de trabalhar esses pontos. Porque, no caso, a gola vai crescer desse jeito. Então, as diminuições serão feitas sempre nesses 2 pontos e desse outro lado, nesses 2 pontos. Uma diminuição será feita depois do marcador e a outra antes. E esses 3 pontos, vocês sempre vão trabalhar eles da seguinte forma. Vou pegar aqui a linha que irei começar a trabalhar. O primeiro ponto, eu vou tirar sempre sem fazer. O segundo, eu vou fazer em meia, sempre. E esse terceiro em tricô, sempre. É muito importante que esse daqui seja sempre feito em tricô, antes de chegar aqui no marcador. Aqui desse outro lado será o inverso. O primeiro ponto vai ser sempre em tricô, porque essa parte é muito importante. Mas vamos lá. Agora, aqui eu farei uma diminuição. E essa diminuição será feita da seguinte forma. Vou tirar um sem fazer, faço um ponto meia e vou derrubar esse outro ponto da agulha. E agora, eu vou seguir fazendo ponto meia até chegar aqui. Assim que eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como faremos esta diminuição e como trabalharemos nesses últimos 3 pontos. Cheguei aqui nesses 2 pontos. E agora, eu vou fazer uma diminuição à direita, normalmente. Então, essa diminuição, eu farei assim, desta forma. Apenas uma diminuição em meia. Passo o marcador de ponto. Este ponto aqui trabalhe em tricô e os outros 2 em meia. E agora, cheguei aqui no marcador que marca o meio da nossa peça. Ao invés de passarmos ele e continuar tricotando, agora nós vamos virar a peça e trabalhar o avesso dela. Porque agora, nós estamos separando para fazer a gola. Então, agora, tem que ter essa abertura para a gola. O avesso, vocês vão trabalhar exatamente como os pontos se apresentam. Se eles se apresentam em tricô, façam tricô. Se eles se apresentarem em meia, façam em meia. Então, esse daqui, ele vai se apresentar em meia, porque no lado direito fizemos tricô. O mesmo vai acontecer aqui. Esse daqui vai ser meia, porque no lado direito fizemos tricô. E aqui, nesse ponto barra 1 por 1 também. Esse aqui que fazíamos tricô, agora vai ser meia. E esse daqui que fazíamos em meia, agora vamos fazer ele em tricô. Então, voltando aqui, o primeiro ponto sempre vamos tirar sem fazer. O segundo se apresenta como tricô. Esse daqui como meia. E agora,
o restante dos pontos, eles se apresentam em tricô. Então, faremos todos os pontos em tricô. Nessa carreira do avesso, vocês não vão fazer nenhuma diminuição, apenas tricotem os pontos como eles se apresentam. Não se esqueçam que aqui tem ponto meia e que neste marcador, esse ponto aqui perto do marcador vai ser sempre meia e deste lado, este ponto após o marcador vai ser sempre meia. Então, tricotem até chegar aqui. Quando chegar aqui neste ponto, cadê? Nesse ponto aqui, o marcador aqui do meio caiu. Vamos colocá-lo. Quem já tem mais prática não precisa colocar, mas quem tem, coloque para que vocês lembrem em qual parte do tricô vocês precisam virar a peça. Então, tricotem aí como os pontos se apresentam. Chegando nessa parte, vocês vão virar e vão trabalhar do lado direito, trabalhando esses dois pontos em meia e sem tricô e fazendo a diminuição. Então, a partir de agora, vocês sempre vão fazer assim. No lado direito, vão fazer a diminuição, como eu ensinei, nos dois lados. E no lado avesso, vão trabalhar os pontos como se apresentam, sem fazer nenhuma diminuição. E vocês vão trabalhar desse jeito até chegar na parte que vocês vão separar as cavas. Que daí, sim, vocês vão separar a blusa frente e costas. Eu vou trabalhar... Aqui a minha peça tem um total de 30 centímetros, daqui até aqui, 30 centímetros e meio. Eu vou trabalhar, e trabalhando a gola, por mais uns 5 centímetros. Então, quando tiver 35,5 centímetros, eu vou separar a cava, e daí eu volto para mostrar para vocês como faremos isso. Então, cheguei aqui nessa parte... E ao invés de eu fazer 5 centímetros, eu resolvi crescer apenas mais 3 centímetros. Eu achei que 5 centímetros iria ficar demais. Então, cresci por mais 3 centímetros e, no meu caso, deu um total de 8 carreiras, ou seja, 4 diminuições deste lado e desse lado. E aí, o início da gola está ficando exatamente assim. Agora, eu vou continuar fazendo a diminuição aqui e aqui, as diminuições da gola, do mesmo jeito que eu estou fazendo, só que exatamente nesta carreira eu também já vou fazer aqui o arremate das cavas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o arremate da gola mais uma vez, junto com vocês. Então, eu passo o primeiro ponto sem fazer, faço meia, tricô, passo o marcador e neste ponto aqui, escapou, nesse ponto aqui, faço a diminuição à esquerda. Então, eu tiro um sem fazer, faço um ponto em meia e derrubo o ponto que eu tirei sem fazer. E agora, vou ir fazendo ponto meia até chegar aqui nesse marcador, que é o marcador onde se inicia aqui o ponto em tricô. Lembra no início que eu expliquei, que eu falei que eu fazia os 15 pontos aqui no ponto barra 1 por 1? E aí, o primeiro desses pontos é um ponto em tricô. Então, quando eu chegar exatamente aqui, eu mostro o que vamos fazer nessa sequência de pontos para diminuir os 3 pontos da cava. Cheguei aqui já aqui no marcador e agora eu vou fazer esse arremate para a cava. Então, aqui eu tenho 15 pontos. Esses 15 pontos eu vou dividir por 3 e daí vai dar 5 pontos para cada divisão. E por que que eu vou fazer essa divisão de 5 pontos? Porque eu vou trabalhar os primeiros 5 pontos, arrematar os 5 pontos do meio e trabalhar novamente os 5 próximos pontos. Então, aqui, irei trabalhar 5 pontos, como eles se apresentam. No caso, tricô, meia,
tricô, meia, tricô. 5 pontos. Agora, eu tenho que arrematar 5 pontos. Então, um meia, um tricô e arrematei esse meia, que é o primeiro ponto. Outro meia, arrematei, segundo ponto. Tricô é o terceiro ponto. O próximo se apresenta em meia, e é o quarto ponto que eu arremato. E agora, vou fazer um ponto em tricô, e esse daqui é o último ponto arrematado. Arrematei 5 pontos. Que é esse que está aqui, que eu já trabalhei. 2, 3, 4, 5. Então, deu certinho. Trabalhei 5 pontos, arrematei 5 e aqui tem mais 5. E esses são os pontos da cava. Agora, vou trabalhar ponto meia até chegar na próxima cava. Essa parte aqui, que é a parte das costas, eu já coloquei um marcador em rosa também, que indica o meio das costas. Por quê? Irei fazer essa carreira de arremate da cava. A próxima, vou fazer toda em tricô, mas na próxima, eu já vou separar frente e costas. Porque aqui, eu também vou fazer um decote similar com o decote que eu estou fazendo aqui na frente. Então, após essa carreira, eu vou trabalhar cada pedacinho separado, ou seja, eu vou trabalhar da parte esquerda da frente, depois eu vou trabalhar a parte direita da frente, e aí depois eu vou vir para as costas trabalhar a parte direita das costas e esquerda das costas, todas separadamente. Então, eu vou tricotar até chegar aqui, todo em ponto meia. Até chegar nesse próximo marcador e farei novamente, junto com vocês, a mesma coisa que eu fiz aqui nesse arremate aqui dessa cava. Cheguei aqui novamente do outro lado da cava. Então, vou passar esse marcador e assim como nós fizemos do outro lado, vou fazer desse lado também. Então, vamos fazer 5 pontos, do jeito que os pontos se apresentam. O primeiro se apresenta em tricô, meia, tricô, meia, tricô. 5 pontos. E agora, vamos arrematar 5 pontos. Um ponto em meia, um ponto em tricô, arremata o primeiro ponto, ou seja, cai esse ponto da agulha. Tirei esse marcador. Esse ponto em meia e cai o segundo ponto da agulha. O próximo ponto em tricô e cai o terceiro ponto da agulha. Meia, quarto ponto. Tricô, quinto ponto. E agora, vamos fazer mais 5 pontos do jeito que eles se apresentam. O primeiro já tá aqui na agulha, que é esse daqui, e agora farei meia, tricô, 3 pontos, meia, tricô, 5 pontos. E assim, eu termino de arrematar todos os pontos desse lado aqui da cava também. Vou continuar fazendo ponto meia até chegar aqui nesses 2 últimos pontos. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos, antes do marcador, e agora farei a diminuição em meia, que é a diminuição para a direita. A perninha da direita está lá atrás, então eu preciso virar esses pontos, porque a perninha da direita tem que ficar na frente. Se a perninha da direita de vocês já estiverem aqui na frente, como está agora, não precisa virar. E agora, eu faço aqui um ponto em meia, pegando os 2, que seria a diminuição. E para terminar esta carreira, faço agora um ponto em tricô
e 2 pontos em meia. Na carreira seguinte, é a carreira do avesso, onde todos os pontos são tricotados como se apresentam. Então, se eles estão se apresentando em tricô, façam em tricô. Se se apresentam em meia, trabalhem eles em meia. Aqui é tudo tricô, mas quando chega aqui, é meia e tricô. Agora, é exatamente agora que nós vamos trabalhar cada quarto da blusa, porque eu separei ela agora em 4 partes, né? Porque tem a frente e as costas são 2, mas a frente tem a parte direita e esquerda e as costas também. Então, agora que eu separei cada quarto dessa regata, eu vou trabalhar cada pedacinho separado. Então, agora, eu vou fazer os pontos em tricô como se apresentam até chegar aqui. Aqui foram 5 pontos que eu arrematei da cava, então, não vou continuar trabalhando aqui. Quando chegar neste ponto aqui, eu viro o trabalho pelo direito, e daí eu vou continuar arrematando aqui os pontos da cava também. Então, vou trabalhar toda essa carreira em ponto tricô. E quando eu voltar aqui, no lado direito, eu volto para explicar para vocês como serão feitos esses arremates, tanto da cava, quanto aqui da gola, que vai continuar sendo igual, para vocês poderem ir fazendo até o tamanho que precisa ser feito. Virei de volta para o avesso, e eu marquei aqui. Do lado da gola, eu já fiz 5 diminuições, ou seja, 10 carreiras, desde que eu separei a gola. E agora, eu vou marcar também as diminuições da cava. A cava, nós vamos fazer essas diminuições da seguinte forma. Vou trabalhar os primeiros 5 pontos como eles se apresentam, farei uma diminuição aqui. Lembrando que é sempre pelo direito essas diminuições. O avesso vai ser sempre ponto sobre ponto, como o ponto se apresenta. Então, a partir de agora, nós vamos tricotar o direito da seguinte maneira. Vamos tirar um ponto sem fazer. O próximo ponto, ele se apresenta em meia. Vou trabalhá-lo em meia. Tricô, meia, tricô. Passo o marcador, e agora esses 2 pontos eu preciso arrematar. E esse arremate, essa diminuição, ela tem que ser a diminuição à esquerda, ou seja, virada para aquele lado. E ela será feita da seguinte forma: tira um ponto sem fazer, faz um ponto em meia e cai esse ponto da agulha. Trabalhe ponto meia. Agora, até chegar nos 2 últimos pontos ali do marcador. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos, e agora irei fazer a diminuição à direita, como já vínhamos fazendo. Então, vou virar esses 2 pontos, fazer um ponto em meia, uma diminuição em meia, e agora um ponto em tricô, e 2 pontos em meia. Então, vou repetir essa sequência, vou virar do trabalho, vou fazer aqui, trabalhar os pontos como eles se apresentam. Quando eu estiver de volta aqui no lado direito, irei trabalhar os 5 primeiros pontos como eles se apresentam, fazer a diminuição à esquerda até chegar nesses 2 últimos pontos. Nesses 2 últimos pontos, faço a diminuição à direita, e trabalho aqui esses 3 pontos. Vou crescer essa parte, essa peça, até chegar no tamanho que eu ver que vai ficar bom. Então, na próxima parte do vídeo, eu volto falando pra você por quantas carreiras eu fiz, quantas vezes eu fiz. E aqui é a parte direita da frente. Então, aqui tem o início da gola, essa aqui é a parte direita, e o outro lado é a parte esquerda que iremos trabalhar depois. Então, por enquanto é isso. Vou trabalhar aqui a minha peça. Quando chegar no tamanho que eu ver que ficou bom, eu volto para falar para vocês. Terminei aqui esse lado
da regata. Então, para fazer este lado aqui, eu fiz as diminuições à direita e à esquerda, a direita na gola e a esquerda aqui da cava, aqui na gola, eu fiz essa diminuição por 19 vezes e aqui na cava por 10 vezes. E ao terminar todas as diminuições, eu fiquei com um total de 11 pontos. Quando eu fiquei com 11 pontos, eu continuei crescendo essa blusa até eu ter um total de 51 centímetros. Sendo esses 51 centímetros vindo daqui da alça até aqui a parte da base dessa regata. E isso me rendeu um total de 42 carreiras, ou seja, aqui da gola, né? Quando eu separei para fazer as golas até o final do ombro, deu um total de 42 carreiras. Então, quando chegou no tamanho de 53 centímetros, eu coloquei os pontos aqui na agulha, deixei um pouco de fio para fazer a costura depois. Agora, vamos fazer o lado esquerdo da frente de forma similar ao que fizemos aqui do lado direito. Então, as diminuições da gola e da cava serão feitas exatamente da mesma forma que fizemos aqui desse lado. Então, agora vamos iniciar aqui o lado esquerdo pelo lado avesso. Então, nós não vamos começar desse lado aqui. Nós vamos virar a peça e vamos começar aqui do avesso, para que esse lado fique exatamente igual a esse lado aqui. Então, repara que os pontos estão nessa agulha, e para eu começar do avesso, eles deveriam estar nessa agulha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar todos os pontos para esse lado da agulha. Então, eu vou apenas passar os pontos, para que fique certo. E possamos começar aqui pelo avesso. Já passei aqui todos os pontos da parte do lado esquerdo, né, da frente, para essa agulha. E agora, irei tricotar 2 carreiras com a cor rosa, para poder ficar igual aqui ao outro lado. Então, essa carreira é a carreira do avesso, e vamos tricotá-la normalmente, como tricotamos aqui. Ou seja, as carreiras do avesso são carreiras que iremos tricotar os pontos como eles se apresentam, sem fazer nada. Tirando o primeiro ponto sem fazer, e agora eu vou tricotar os outros pontos exatamente como eles se apresentam. Então, aqui é um ponto em tricô e um ponto em meia. Ponto em tricô, ponto em meia. E assim, vou tricotando o lado avesso, exatamente como os pontos se apresentam. Vou tricotando aqui, e quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como faremos a continuação aqui desse lado da peça. Então, agora, cheguei aqui na frente, e eu vou mostrar para vocês como faremos a diminuição da gola e da cava. E vocês vão ver que vai ser exatamente igual esse outro lado. Só que aqui nós fazíamos a diminuição à direita e na cava à esquerda. Desse lado aqui, nós temos que inverter. Então, a gola será feita com a diminuição à esquerda, porque ela tá crescendo pra cá agora, e a cava que está crescendo pra cá será a diminuição à direita. Então, vou fazer aqui. Esses 3 pontos, nós trabalhamos eles normalmente. Então, tira um ponto sem fazer, meia tricô, porque eles darão esse detalhe aqui da gola. E agora sim, faremos a diminuição da gola. Então, tiro um ponto sem fazer, faço um ponto meia e derrubo esse ponto que eu tirei sem fazer. E essa é a diminuição à esquerda. Agora, eu vou tricotando pontos meia até chegar aqui, nesses 2 pontos antes do marcador. Cheguei aqui nos 2 pontos antes do marcador, e agora eu vou fazer a diminuição à direita.
a perninha da direita está lá atrás. Então, eu vou virar esses 2 pontos. E agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto meia. E essa é a diminuição à direita. Vou passar do marcador e vou tricotar os pontos como eles se apresentam. Tricô meia, tricô, meia, tricô. E agora, eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar o avesso dele como os pontos se apresentam. E quando eu voltar no avesso, diminuição na gola, diminuição na cava. E assim, eu vou ir fazendo até eu ter um total de 19 diminuições na gola e 10 diminuições aqui na cava. Lembrando que esta foi a 5ª diminuição da gola, e eu vou fazer essas diminuições por um total de 19 vezes. E na cava, essa foi a primeira diminuição, então eu tenho que fazer mais 9 diminuições. E após fazer todas essas diminuições, eu terei um total de 11 pontos que irei continuar tricotando até eu ter um total de 60 carreiras. Então, para ficar mais fácil para vocês irem marcando, como esse lado aqui vocês já fizeram uns 53 centímetros e já sabem a quantidade de carreiras que vocês vão ter, basta agora vocês, ao invés de ficar medindo, apenas ir contando as carreiras. Então, agora eu vou terminar daqui este lado, e assim que eu terminar esse lado aqui, eu volto para mostrar para vocês como faremos as costas. Mas já adianto que as costas nós faremos exatamente igual ao que fizemos aqui desses 2 lados, porque as costas vai ser igual à frente. Terminei a frente, os 2 lados aqui da frente, e agora vamos começar a fazer as costas. As costas, vocês vão fazer exatamente como vocês fizeram aqui a parte da frente. Então, separei aqui já o marcador do meio, e agora vou começar com a cor rosa, porque temos que fazer 2 cores rosa. A mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui na frente de rosa, eu vou fazer atrás também. Então, coloquei aqui o marcador que indica o meio aqui das costas e vou separar fazendo a parte direita e a parte esquerda das costas. Eu preciso começar do lado avesso, que nem começamos aqui nessa parte, porque aqui está bem aqui, tá vendo? Eu fiz aqui a parte branca, algumas carreiras de rosa, então preciso fazer mais 2 carreiras de rosa para mudar pro azul, para ficar exatamente igual eu fiz aqui. Então, como aqui, na frente, nós começamos pelo avesso, nas costas, nós também iremos começar pelo avesso. Então, vou começar aqui por esse lado, porque a agulha já está aqui. E aí, vamos trabalhar esse lado aqui da mesma forma que trabalhamos aqui à frente. Então, aqui, vou fazer os pontos como se apresentam até chegar aqui no marcador. Chegando no marcador, vou virar a peça. E aí, vou começar a trabalhar deste lado aqui a gola e desse outro lado aqui a cava. Na frente, nós fizemos 19 diminuições no total. Aqui, nós também iremos fazer 19 diminuições no total. Aqui na parte da gola e na parte da cava, nós vamos fazer 10 diminuições no total também. E aí, ficaremos também com 11 pontos. E a quantidade de carreiras também deve ser igual a que fizemos aqui na frente, para que fique do mesmo tamanho. Bom, então é isso, tá bom? Dei aqui uma explicação rápida para vocês poderem estar fazendo. Lembrando que aqui, vocês podem colocar um marcador de ponto nesses 3 primeiros
pontos, porque os 3 primeiros pontos desse lado aqui, vocês vão ter que trabalhar aqui. Tira esse sem fazer, meia, tricô. E aí, aqui faz a diminuição à esquerda, trabalhe os pontos em meia, e quando chegar nesses 2 pontos aqui, faça uma diminuição à direita. Trabalhe o ponto barra 1 por 1 nesses daqui, e vira o trabalho. Então, a parte das costas, vocês vão trabalhar exatamente, vocês trabalharam aqui a parte da frente. Quando separamos aqui as partes direita e esquerda da gola. Então, é isso, eu vou tricotar aqui, vou fazer esse lado, aí quando terminar esse lado aqui, farei este outro lado exatamente igual, ou seja, vou trabalhar primeiro o avesso, todos os pontos como eles se apresentam. Quando chegar aqui na frente, vou trabalhar esses pontos, no ponto barra 1 por 1, como eles se apresentam. Daí, vou fazer a primeira diminuição da cava, que é a diminuição à esquerda. E quando chegar aqui, lembra que tem esses 3 pontos que tem que ficar. Então, quando chegar aqui nesses 2 pontos, antes dos 3 últimos, façam a diminuição à direita e trabalhe esses 3 últimos pontos da seguinte forma: tricô, meia, meia. Para vocês não se confundirem, vocês também podem colocar um marcador de ponto bem aqui, para poder ficar igual aqui, vocês sempre lembrarem que é sempre os 2 pontos antes do marcador. E daí, vocês vão fazendo aqui as 19 diminuições da gola, com mais as 10 diminuições aqui da cava. Como a diminuição da gola vai começar, se eu não me engano, são 4 carreiras depois que nós começamos a dar frente, então, ela terá menos carreiras de ponto sobre ponto, que nem fizemos aqui. Aqui, se eu não me engano, eu fiz umas 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, se aqui eu fiz 6 carreiras, aqui na parte das costas farei apenas 2. Então, agora eu vou trabalhar aqui as diminuições e vou crescer aqui a parte das costas, assim como nós fizemos aqui na parte da frente. E quando terminar as costas, eu volto para mostrar para vocês como vamos costurar esse ombro. Então, agora eu terminei de fazer o ombro e agora vou ensinar a vocês como faz a costura grafting. Para fazer a costura grafting, eu tenho os pontos que estão aqui na agulha de trás e os pontos aqui na agulha da frente. Nesse caso, eu vou costurar o ombro da frente e das costas. Então, eu tenho aqui os pontos, coloquei a linha que tá vindo desse ponto aqui numa agulha de tapeçaria. E agora, nós vamos iniciar essa costura da seguinte forma. Esse primeiro ponto aqui dessa agulha, eu vou inserir a agulha de tapeceiro como se eu fosse fazer um ponto em meia. E vou tirar ele da agulha. E agora, esse próximo ponto da agulha da frente, eu vou inserir a agulha de tapeceiro como se fosse fazer um ponto em tricô e puxar. Não vou tirar esse ponto da agulha, deixo ele na agulha. Agora, vamos trabalhar os pontos da agulha lá de trás. Reparem que essa linha aqui, ela nunca pode ficar em cima das agulhas, ela sempre tem que passar aqui por baixo. Então, prestem muita atenção quando for fazer essa costura. Agora, trabalhamos os 2 pontos aqui da agulha da frente, vamos trabalhar os 2 pontos da agulha de trás. O primeiro ponto, eu vou inserir a agulha de tapeceiro como se eu fosse fazer um ponto em tricô e vou tirar ele da agulha. E no segundo ponto, vou inserir como se fosse fazer um ponto em meia. Reparem que esse ponto em meia estou fazendo deste jeito aqui, porque a perninha da direita está aqui atrás da agulha. Caso pontos de vocês estejam dessa forma, assim, ou seja, a perninha da direita está aqui na frente,
vocês inserem a agulha desse jeito. Mas o segundo ponto é como se vocês fossem fazer um ponto em meia e deixe ele na agulha. E agora, volte a trabalhar nos pontos da agulha aqui da frente. Então, vamos inserir a agulha de tapeceiro como se fôssemos fazer um ponto em meio e tirar esse ponto da agulha. E agora, um ponto em tricô. Reparem que a perna da direita está lá atrás, então, eu vou colocar desse jeito. Se acaso o seu ponto estiver assim, com a perna da direita na frente, vocês vão inserir a agulha deste jeito aqui. Mas ambos os jeitos é como se vocês fossem fazer um ponto em tricô. Agora, voltando a trabalhar com a agulha aqui de trás, vou fazer um ponto em tricô, tiro da agulha. E agora, um ponto em meia e deixo esse ponto na agulha. Mais uma vez, agulha da frente, um ponto em meia, tiro da agulha, um ponto em tricô, deixo na agulha. E agora, vou trabalhar na agulha lá de trás, da mesma forma. Um ponto, como se fosse tricô, tira da agulha, um ponto em meia, deixa na agulha. E assim, então, eu vou ir trabalhando até faltar os últimos 4 pontos. 2 da frente e 2 de trás. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como iremos trabalhar os 4 últimos pontos. Cheguei aqui nos últimos 4 pontos, e agora, vou trabalhar da seguinte forma. Do mesmo jeito como já estávamos trabalhando. Então, um ponto em meia, tira, tricô, deixa. Na agulha de trás, um ponto em tricô, tira, um ponto em meia, deixa. E agora, nesse último ponto aqui, eu vou fazer ele em meia e tiro, e no ponto da agulha de trás, vou trabalhar em tricô e tiro da agulha também. E agora, basta dar uma puxadinha e arrematar esses pontos. Esses pontos não, essa linha. Como que eu gosto de arrematar? Eu gosto de fazer um nó aqui pelo avesso. E daí, eu arremato essa linha aqui, o nozinho tá aqui pelo avesso, e daí eu arremato essas 2 linhas normalmente. E a costura graft, olha só como que ela fica. Nem dá pra reparar aqui onde foi feita a costura, porque a costura, ela forma um ponto. Então, olha só. E atrás, também fica aqui os pontos certinho como tricô. Nessa outra manga, eu não vou deixar assim, tá? Eu vou desmanchar, mas eu fiz a costura graft no branco só pra vocês verem como que fica bem certinho. Então, a costura, ó, entre o azul e o branco, eu fiz com essa linha aqui, azul, essa costura aqui, ó. Esse ponto aqui foi o ponto da costura. E não parece. Parece um pontinho. E atrás fica assim. Então, eu fiz aqui na cor branca apenas para vocês verem melhor como que fica essa costura. Então, ela fica muito invisível, nem parece que aqui tem costura. Né? Como aqui nesse ombro, olha só. Mal se nota onde que foi a costura, só dá pra saber que foi aqui por causa que esses fios estão aqui. Então, essa costura, ela é bem invisível, ela é bem perfeita e eu gosto bastante dela. E é apenas ela que eu uso quando eu preciso costurar os ombros. Então, é isso. Agora, a regata, ela já ficou pronta. Depois de costurar os ombros, não tem mais nada para fazer. Vou mostrar ela, como que ela ficou. Então, eu coloquei aqui a regata aqui na cama, para que vocês possam ver ela direitinho. E ela ficou assim, desta forma.
A frente aqui ficou mais pra baixo, porque nós começamos antes, fazendo a gola, e as costas lá pra cima. Então, dá pra saber direitinho onde que ficou. Esse detalhe aqui em branco eu vou tirar, tá bom? Eu só coloquei ele em branco pra vocês poderem ver aqui a questão da costura crafting. Mas eu vou refazer e vai ficar tudo azulzinho, como esse lado aqui, pra ficar mais bonitinho. E então, as costas ficou assim. Vou refazer dessa parte aqui, arrematar todos os pontinhos, todos os fiozinhos, quer dizer. E quando ela estiver inteiramente pronta, eu visto ela para vocês verem como que ela fica no corpo.